Deus. Louvamos a Deus pelo que temos ouvido nesta noite. Tudo que foi dito aqui alegra a nossa alma, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que nos protege. Ele está do nosso lado. Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo. Ele é um Deus grande, como a irmã Vanete leu aqui. Ele está sentado sobre o globo da terra, mas pela sua misericórdia Ele decidiu habitar em cada um de nós. Deus é maravilhoso. Eu li um salmo no culto passado. A minha esposa leu este salmo aqui, 2 versículos deste salmo, o Salmo 124, e à medida que ela falava sobre o salmo aqui, meu coração se alegrava. É um salmo muito lindo, e decidi comentar com os irmãos hoje o Salmo 124. E eu gostaria de pregar sobre o tema: o nosso Deus é um Deus de livramentos. Você serve a um Deus que tem poder para lhe livrar. Eu sirvo a um Deus que tem poder para me livrar. Isso faz toda a diferença, porque se nós temos o Deus que é o Deus do livramento, nos momentos mais difíceis, nos becos sem saída, nas situações complicadas, Ele estará lá e vai nos livrar. Ele é o Deus do livramento. Confiando nisso, este salmo, ele é um cântico de louvor e agradecimento a Deus. E eles cantam aqui no Salmo 124 pelo livramento de Deus a Israel. Um levita proclama o salmo do verso 1 ao 5, e a congregação responde louvando do verso 5 ao verso 8. Então é um louvor na igreja, é um louvor onde o cantor levita está louvando e a congregação está respondendo. É um louvor em forma de diálogo. E eu quero começar, irmãos, dizendo que é bom louvar ao Senhor. Quando nós abrimos o livro de Salmos, nós encontramos louvores belos, lindos. E todas as vezes que a gente olha para o livro de Salmos, e Salmos é o inário de Israel, eles estão louvando o Senhor por causa da sua grandeza. Eles estão louvando a Deus porque Deus é quem os sustenta. Eles estão louvando a Deus porque Deus é quem os protege. Eles estão louvando a Deus por causa dos atributos de Deus, das qualidades que Deus possui. E é bom louvar ao Senhor. Existe um salmo em que diversas vezes o salmista repete: bom é louvar o Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Bom é louvar o Senhor. Quando louvamos a Deus, demonstramos através dos cânticos que Ele é maravilhoso para nós. Interessante que quando alguém quer se declarar para outra pessoa, se ele tiver o dom de compor, ele já pensa logo em compor uma música. Interessante que quando as pessoas pensam em alguém que gostam, elas têm sempre uma música em mente, porque a música ela tem tudo a ver com relacionamentos. Por isso que louvar a Deus é bom. É que quando nós louvamos a Deus através dos louvores, nós estamos nos relacionando com Deus em forma de cânticos. Nós estamos tendo comunhão com Deus em forma de louvor. Foi louvado aqui nesta noite que Deus é quem nos cobre com as suas asas. Foi louvado aqui nesta noite: cobre-me, Senhor. E o louvor está demonstrando um amor a Deus, está demonstrando um cuidado que a gente quer que Deus tenha conosco. Então o louvor demonstra o nosso amor a Deus. Quando a gente louva, a gente está elogiando Deus. Interessante, irmãos, que a palavra louvor no hebraico significa elogio. E não há nada mais maravilhoso do que elogiar o Deus Todo-Poderoso com os nossos lábios. Louvar a Deus e elogiá-lo. Através do louvor, nós estamos elogiando Deus. Por isso o salmista louva o Salmo 124. Por isso Davi louva a Deus
E ele entoa louvores aí em todos os salmos, dizendo quanto Deus é maravilhoso para ele. Tem um salmo que Davi diz: Senhor, eu te amo, tu és o lugar em que eu me escondo. E quando eu leio este salmo, eu acho interessante. Muitas pessoas têm dificuldade de dizer para Deus que o ama. É fácil dizer ao filho que nós o amamos, é fácil dizer para a esposa que nós o amamos, é fácil dizer para o esposo que amamos, mas muitas vezes a palavra Deus, eu te amo, foge do nosso vocabulário. Mas Deus é digno de ser amado por nós, não só nas ações, mas também nas palavras. E o salmista está louvando. E eu acho interessante, irmãos, que através do louvor, Deus se faz presente nos momentos difíceis. No capítulo 16 de Atos está escrito que Paulo recebe uma visita de uma visão de um homem, um macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E diz a Bíblia que o apóstolo Paulo vai para a Macedônia. E ao chegar em Macedônia, ele percebe que tem uma mulher que tem um espírito de adivinhação. E ele expulsa o espírito daquela jovem. A mulher é liberta do espírito maligno. Ele prega o evangelho ali naquela cidade, naquelas redondezas, e o nome de Deus está sendo glorificado. Mas por causa do evangelho, diz a Bíblia que Paulo e Silas, o seu companheiro de viagem, é colocado preso em uma cadeia, com os pés e mãos presos em um tronco. Eles estão sozinhos, eles estão presos, eles estão afastados da família, eles estão distantes da casa deles, eles estão longe da igreja, eles estão longe do pastor, eles estão sozinhos. Em uma situação como essa, irmãos, a única coisa que dá vontade de fazer é chorar e murmurar. Mas diz a Bíblia que presos a um tronco com os mãos e pés amarrados, eles desejaram louvar o Senhor. Com isso eles nos ensinam uma lição dentro da introdução sobre louvor. É que mesmo que o momento esteja difícil, ele não pode tirar da nossa boca o louvor ao Deus Todo-Poderoso. Mesmo que a situação esteja complicada, você não pode deixar de louvar a Deus. E lá eles louvam, e Silas louva de um lado, e Paulo louva do outro, e diz a Bíblia que no meio da cadeia, Deus se faz presente através de um terremoto. Os alicerces são quebrados, as portas são abertas, porque os servos de Deus estavam louvando a Deus à meia-noite. Significa que para louvar o Senhor também não tem hora. Você pode louvá-lo pela manhã, você pode louvá-lo à tarde, você pode louvá-lo à noite, você pode louvá-lo de madrugada, pois todas as horas do dia podem ser usadas para o louvor da glória de Deus. Aleluia. Então é bom louvar. E o salmista, no seu louvor, Salmo 124, verso 1, ele começa dizendo o seguinte, louvando a Deus: se não fosse o Senhor, em algumas traduções diz, se não for o Senhor. Ou seja, ele começa louvando, sabendo que o livramento que eles experimentaram não partiu deles mesmos. E o salmista aqui, quando ele diz se não for o Senhor, ele tem consciência da sua limitação, ele tem consciência da sua fraqueza, ele tem consciência que ele não pode fazer nada. Ele tem consciência e entende que o livramento não veio dos homens, o livramento não veio dele mesmo. Então ele diz: ah, se não fosse o Senhor. E eu gosto quando leio isso, porque talvez alguns diziam: eu só estou assim porque eu fiz. Se não fosse eu, nada disso teria acontecido. Se eu não tivesse feito, ninguém mais faria. Se não fosse minha força, isso não estava erguido. Mas o salmista louva diferente. O salmista diz: não fui eu, se não fosse o Senhor. O salmista tem consciência.
Eu não posso fazer nada, eu não tenho poder para nada. Tudo que aconteceu aqui foi o Senhor que fez. E ele disse: se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Irmãos, tudo que acontece em nossa vida, tudo que a gente consegue, tudo que a gente experimenta, tudo o que acontece de bom, tudo que nos faz progredir, não depende de nós. Tudo vem do Senhor, tudo é Deus. É Deus que nos dá a respiração, é Deus que nos levanta da cama pela manhã, é Deus que nos dá o alimento que é colocado sobre a nossa mesa, é Deus que nos dá força para caminhar, é Deus que nos dá alegria, é Deus que nos alegra, é Deus que nos levanta. Se não fosse o Senhor, nós já teríamos morrido. O salmista, no Salmo 107, muito lindo este salmo, ele diz o seguinte: se o Senhor não der o sustento a eles, eles ficam perturbados. E se tu tiras a respiração deles, eles voltam ao pó. Aí o salmista diz: todos esperam de Deus que Deus lhes dê o sustento. Tudo vem de Deus. É Deus quem dá. E o salmista tem consciência disso quando ele diz: se não fosse o Senhor. Ele começa louvando: ah, Senhor, se não fosse tu, tudo é por causa de ti. Não tenho capacidade de nada. Não foi o vizinho que me ajudou, foi Deus que tocou no coração do vizinho e ele veio aqui. É interessante. Não foi o prefeito que me deu um emprego, foi Deus quem tocou no coração do prefeito para ele me empregar. Nada depende do homem. Você não está vivo por causa do homem, você não come por causa do homem, você não se veste por causa do homem. Tudo vem de Deus. Tudo vem de Deus. Até quando os homens nos ajudam, eles estão nos ajudando porque Deus ordenou. Interessante. E diz a Bíblia que Deus ordena a Elias que vá à casa da viúva. E diz a Bíblia no capítulo 17 de 1 Reis, a partir do versículo 8, que Deus havia ordenado à viúva que sustentasse Elias. Elias tinha consciência que não era a viúva a causadora do seu sustento, não, era Deus quem tinha usado a viúva para sustentar Elias. Tudo vem de Deus. Deus é quem opera em nós o querer e o efetuar, diz a Bíblia. É Deus quem dá o livramento, é Deus quem faz o impossível. Ou seja, se Deus não for conosco, nós não teremos qualquer possibilidade de escapar dos perigos ocultos que estão lá fora. Se Deus não estiver conosco nos livrando, nós já teríamos morrido. Eu costumo dizer sempre isso. Se colocássemos, irmãos, um telão aqui e reproduzisse cada área da nossa vida, e o tanto de livramentos que Deus já nos deu sem que nós percebêssemos, nós ficaríamos maravilhados. Se Deus colocasse aqui, quando você muitas vezes vai andando em uma rua e vem uma moto desgovernada, ela está prestes a bater em você, e você nem está vendo isso, de repente essa moto desvia e não bate em você. Livramento de Deus. E alguém diz: não, foi um homem na rua que gritou e o motoqueiro prestou atenção no grito dele e desviou você. Não, foi a mão poderosa de Deus que o livrou. Eu trabalhava com meu tio em construção civil e nós estávamos destelhando uma casa e tinha encostado no telhado da casa um calço, um encaixe, e ele disse: tira esse encaixe. Eu disse para ele: se eu tirar o telhado vai cair. E ele disse: cai não. Eu disse: cai. E a gente ficou naquela: cai, não cai, cai, não cai. Mas mesmo assim eu tirei. Então quando eu tirei o encaixe, todo o telhado da casa caiu sobre o meu braço direito. O meu braço ficou entre uma vaguinha de aproximadamente 15 centímetros dentro de um buraco. Todo o telhado caiu em cima do braço, mas não caiu sobre o braço, porque o braço ficou protegido dentro desse buraco, que apareceu do nada. Não existia esse buraco.
E o meu tio olhou e disse: não sei como tu não quebrou o braço. Já sei. Tu não quebrou o braço porque na hora que o telhado caiu, ficou encaixado naquele calçozinho ali. Eu disse: não, eu não quebrei o braço porque Deus é um Deus de livramentos. Eu não quebrei o braço porque eu trabalho aqui com você, mas quem está me protegendo é Deus. Deus nos protege. Se fôssemos ver o tanto de livramento que Ele nos deu em um telão, ficaríamos maravilhados. Mas nós, por nós mesmos, não temos a capacidade de nada. Por isso o salmista diz: se não fosse o Senhor. Em Jeremias 17:5 diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço forte e se aparta do Senhor. Alguém lê esse texto e às vezes interpreta só da maneira: você não pode confiar nos outros homens. Mas o que o texto diz na língua original é: maldito o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço, da sua força, o seu braço forte. Maldito o homem que confia no homem. Por quê, irmãos? Porque ninguém pode confiar naquilo que é desprezível. Ninguém pode confiar naquilo que não tem base. Se nós confiássemos em nós mesmos, nós ficaríamos frustrados, porque a única coisa que nós somos é pó. Então não se pode confiar em si mesmo. O Salmo 104, versículo 14 diz assim: Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Não podemos confiar em nós mesmos, porque nós somos apenas um vapor. Tiago diz na sua carta que os homens são como um vapor que aparece e logo desaparece. Todas as vezes que minha esposa está cozinhando, que ela abre a tampa da panela de pressão, eu me lembro do versículo que Tiago escreveu, porque sobe um vapor forte quando a panela é destampada, mas rapidamente aquele vapor vai embora. E todas as vezes que eu olho para essa cena, eu digo: ali estou eu sou como este vapor, que ao sair parece que vai durar para sempre, mas rapidinho ele desaparece. Somos nós. Por isso a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Mas no versículo 7 do capítulo 17 de Jeremias diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Se maldito é o homem que confia no homem, bendito é o homem que confia no Senhor. Nós somos o povo mais bendito desta terra, porque não confiamos em nós, nem nos homens, mas nós confiamos no Deus que fez os céus e a terra. Nós confiamos no Senhor. E a Bíblia diz que os que confiam no Senhor precisam estar descansados, pois o Salmo 125, verso 1 diz que os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. O monte Sião, irmão, é um monte que cerca a cidade de Jerusalém. E esse monte que cerca a cidade de Jerusalém, ele suporta tudo o que vem contra a cidade: os ventos, as chuvas, as tempestades. Ele suporta tudo. Jerusalém é protegida por causa desse monte. O monte não se abala, o monte não racha, o monte não quebra, o monte não cai. O que a Bíblia está dizendo é que quando a minha e a tua confiança está em Deus, tudo que vier sobre nós passará por nós sem nos destruir, porque nós somos firmes e inabaláveis no Deus poderoso. Aleluia. Confiamos no Senhor. O apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, no versículo 31, ele diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? É uma pergunta. E eu sempre mudo essa pergunta botando assim: mas se Deus não for por nós, quem vai ser por nós? Não há ninguém, irmãos. Não há para quem recorrer. Por isso o salmista diz: se não fosse o Senhor, nós já teríamos morrido, nós teríamos sido engolidos vivos, nós teríamos sido maltratados e mortos. Por quê? Porque só o Senhor pode livrar o seu povo. Só o Senhor. E não há nada que Deus não possa fazer. Deus pode todas as coisas.
Segundo a vontade dele, ele pode fazer o impossível acontecer. Eu gosto da Bíblia porque a Bíblia pergunta e ela mesma responde. Está escrito em Gênesis 18, versículo 14. O anjo, quando está conversando com Sara, o anjo pergunta para Sara: há alguma coisa difícil para o Senhor? O anjo pergunta. E naquele momento a pergunta fica sem resposta. E a resposta está em Lucas capítulo 1, versículo 37. Quando o anjo diz para Maria: para Deus nada é impossível. Não há nada difícil para Deus. Por quê? Porque para Ele nada é impossível. Por isso, irmãos, nós temos que confiar no Deus poderoso. Temos que crer como salmista. Se não fosse Ele, não haveria nem para que lutar. Se não fosse Deus, não havia sentido de viver. A irmã contou o testemunho dela aqui e disse que o tempo que ela passou fora da presença de Deus foi um dos dias ruins, tristes. Por quê? Porque só na presença de Deus há abundância de pão. Aleluia. Só na presença de Deus há razão de viver. Só na presença de Deus há paz. Deus é um Deus grandioso. Se não fosse Ele, estaríamos mortos. Eu gosto de Lamentações 3:22, quando o profeta Jeremias, considerado profeta lamentador, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós não fomos consumidos pela ira do diabo, porque as misericórdias do Senhor estão sobre nós. O inferno ainda não triunfou contra a sua casa e a minha casa, porque a misericórdia do Senhor está sobre a nossa casa. O diabo não tragou a minha vida e a sua vida, porque as misericórdias do Senhor estão sobre nós, e a misericórdia do Senhor nos protege e não nos deixa ser consumidos. Deus é misericordioso. No versículo seguinte ele diz: as misericórdias do Senhor não têm fim. Eu gosto desse versículo. Primeiro ele diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Depois ele diz: as misericórdias do Senhor não têm fim. Isso significa que enquanto eu e você estivermos vivos aqui nessa terra, na presença de Deus, as misericórdias do Senhor estarão sobre nós. Aleluia. Aí ele continua dizendo: novas são a cada manhã, e grande a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Preste atenção. Primeiro ele diz que a misericórdia do Senhor não nos deixa ser consumidos. Depois ele diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Depois ele diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã. Isso significa que todas as vezes que a gente acorda, uma misericórdia nova está sobre a nossa vida. Aleluia. A gente se levanta às 7 da manhã e a gente começa a trabalhar durante o dia, e a gente deita durante a noite. Quando é um ponteiro do relógio às 12 horas, a misericórdia da quarta termina, e de 12:01 em diante, a misericórdia da quinta começa. Todos os dias tem uma misericórdia de Deus nova para nós. Aleluia. Deus é um Deus misericordioso. E o salmista está dizendo isso. Se não fosse o Senhor, diga a Israel, versículo 2 do Salmo 124, ele diz: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Agora o salmista vai dizer a causa. Por que os homens não triunfaram contra ele? Por que os inimigos não conseguiram destruí-lo? Ele diz: se não fosse o Senhor, porque eu mesmo não podia fazer nada, mas ele diz que esteve do nosso lado. Isso é lindo, irmão. Primeiro, que é só o Senhor quem nos livra. Segundo, Ele nos livra porque Ele não nos abandona.
Deus está do teu lado, Deus está do meu lado. Eu e você nunca estamos só, porque Ele está do nosso lado, nos livrando. Aleluia. Se não fosse o Senhor que estivesse em nosso lado, alguns duvidam da presença de Deus, mas a presença de Deus é real. Ele se faz presente em nosso meio, Ele se faz presente em todos os dias da nossa vida. Ele nunca nos abandona. As pessoas queridas um dia elas podem nos abandonar, mas Deus nunca nos abandona. O Salmo 27, verso 10, o salmista diz: ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, todavia o Senhor me recolherá. Em outra tradução diz: se meu pai e minha mãe não me quiserem mais com eles, Deus estará do meu lado. Louvado seja o Senhor. Deus não abandona. Por que Ele não nos abandona? Porque Ele não nos esquece. Às vezes a gente passa uma infância com alguém, depois essa pessoa pode ir embora, você pode ir embora, e quando você retorna, você muitas vezes tem dificuldade de lembrar as pessoas com quem você viveu. Você esquece: eu me lembro dessa pessoa de algum lugar, mas não consegue se lembrar. Deus é diferente. Deus não nos esquece. A gente pode esquecer de Deus, mas Deus nunca esquecerá de nós. Isaías 49, versículo 15, Deus diz assim: ainda que uma mãe esqueça do filho que cria, todavia eu não me esquecerei de vocês. Deus não nos esquece. E o salmista está dizendo que esse Deus que não nos esquece, Ele está do nosso lado. Se não fosse o Senhor que esteve do nosso lado, Deus está do nosso lado. Jesus disse quando ia ser assunto aos céus, em Mateus 28:20: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Irmãos, nós temos do nosso lado o Criador do universo. Nós temos do nosso lado um Deus que colocou o nome nas estrelas e que chama ela pelos nomes. A companhia que está do nosso lado é mais poderosa do que o exército dos homens. Deus está do seu lado. A presença dele não nos blinda das tribulações da vida. A presença dele nos guarda nas tribulações. Que alguém pode pensar o seguinte: se Deus está do meu lado, por que eu estou passando por isso? Se Deus está do meu lado, por que eu choro? Se Deus está do meu lado, por que eu sofro? Não, a presença de Deus não nos impede de passar por momentos difíceis, mas a presença de Deus nos dá garantia de proteção nos momentos difíceis. Em 1 Reis 17 ainda, quando Elias está fugindo de Acabe, diz a Bíblia que o exército de Acabe está todo atrás de Elias. Deus guia Elias até o ribeiro de Querite, e lá no ribeiro de Querite Elias está escondido. Deus diz: vai até o ribeiro de Querite, Elias, e se esconde lá. E Elias fica escondido no ribeiro, bebendo da água do ribeiro. E diz a Bíblia que Deus ordenou aos pássaros, aos corvos, que sustentassem Elias. E Elias passa um tempo ali, se alimentando do que os pássaros traziam e bebendo do ribeiro, protegido por Deus. E ele estava sendo perseguido, mas a presença de Deus estava protegendo Elias. Você e eu, a gente pode ser perseguido e vai ser perseguido, porque todo servo de Deus é perseguido, mas nunca você estará só na perseguição. A presença de Deus estará lá, cobrindo você com suas asas. Deus não nos abandona. No versículo 2, irmãos, ele diz isso: se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Fala de comunhão, fala de amor, fala de amizade. Deus é o nosso amigo, porque perto só fica quem é amigo, perto só fica quem tem amor. E Deus está perto aqui do nosso lado, porque Ele é o nosso amigo. Deus chamou Abraão de amigo. Isso significa que aquele que quiser ser amigo de Deus tem possibilidade de ser. E o Salmo 145, verso 18 diz assim:
Perto está o Senhor de todos os que o temem e invocam em verdade. Deus está perto. Deus está perto. Ele diz para Jeremias: eu não sou Deus de perto, de longe somente. Eu sou Deus de perto também. Deus está perto, do nosso lado, diz o salmista. Versículo 4, 5 a 6, ele diz o seguinte: então, se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado, então as águas teriam transbordado sobre nós, a corrente teria passado sobre a nossa alma, então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. O salmista aqui fala de águas que se levantam para arrastarem para longe de Deus. Essas águas aí falam de problemas, dificuldades, aflições, tribulações, perseguições, momentos difíceis. Todos nós, irmãos, temos um mar de tribulação que vem sobre nós. Temos um rio de angústias que às vezes vem sobre nós. Mas no meio desses rios e dessas angústias, Deus está perto. O único motivo do problema é tentar nos levar para longe de Deus, é tentar nos arrastar para longe de Deus. O salmista diz que as águas teriam levado ele para longe. Mas quanto mais os problemas tentam nos afastar de Deus, mais eles nos trazem para próximo de Deus, porque Deus é a solução de todos os nossos problemas. Aleluia. A presença dele não permite as águas se levantarem, mas não deixa as águas nos afogar. Ele está do nosso lado, e para afogar a gente tem que afogar ele primeiro. Mas como vai afogar ele se ele é o Deus que se assenta no globo da terra? Como vai afogar ele se ele é o Deus que domina sobre o mar? Então a saída não depende de nós, mais uma vez, depende do poder de Deus que está do nosso lado. Louvado seja o Senhor. A irmã leu aqui, eu vou repetir, Isaías 43 e 2: quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eu vou estar do seu lado. Quando você passar pelo fogo, o fogo não vai lhe queimar. O que é que Deus está dizendo? Eu não vou embora quando as águas se levantarem. Eu não vou embora quando os rios transbordarem. Eu não vou embora quando o fogo estiver alto. Eu vou estar com você nesses momentos também, do seu lado, agindo em seu favor, lhe protegendo. A presença de Deus não nos blinda das tempestades da vida, mas nos protege e nos livra. No capítulo 4, versículo 35 em diante, Jesus chega para os discípulos e diz: passemos para outra margem. E eles entram no barco e vão embora. Jesus pega um travesseiro e vai para a polpa do barco dormir. E a palavra dormir no grego significa estar em silêncio. Então Jesus vai ficar em silêncio dormindo, e os discípulos estão indo no meio do mar. Notem uma coisa: eles estão indo porque Jesus mandou, então eles estão fazendo a vontade de Jesus. Eles estão indo pregar o Evangelho, e eles estão indo para uma missão, e no meio da missão, uma tempestade. Às vezes nós perguntamos assim: Deus, por que está acontecendo isso se eu estou sempre na tua casa? Se eu estou fazendo a tua obra, se eu estou andando corretamente, se eu estou vivendo do jeito que o Senhor quer que eu viva, se o Senhor mandou e eu vim, por que aconteceu? Isso é interessante. É que mesmo eu e você fazendo a vontade de Deus, a gente pode passar por tribulações. Eles estão no vendaval, no vento, e o mar está revolto, as águas estão querendo afogá-los, e Jesus está dormindo em silêncio. Existem momentos na nossa vida que as águas estão quase nos afogando, e quanto mais a gente ora, parece que Deus está em silêncio. Existem momentos na nossa vida que parece que os rios estão transbordando sobre nós e tudo vai acabar, e Deus está em silêncio. Mas não é porque Deus está em silêncio que Ele está morto. Quando Deus se cala, Ele está trabalhando em silêncio ao nosso favor.
Quando Deus fica quieto, não significa que Ele nos abandona, significa que Ele está preparando a saída no momento certo. E os discípulos acordam e vão para Jesus e dizem: mestre, melhor dizendo, eles vão até Jesus e dizem: mestre, acorda, não importa a ti que nós pereçamos. A pergunta deles é interessante, que eles dizem: o Senhor vai ficar calado vendo eu nessa situação? O Senhor vai continuar dormindo vendo a gente quase morrendo? Parecem as nossas orações. Às vezes a gente ora e diz assim: Deus, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor vai deixar acontecer mesmo? O Senhor vai deixar chegar no final? O Senhor vai deixar que a gente morra nessa tribulação? Quanto tempo eu vou ter que esperar? Interessante que Jesus levanta, acalma o vento e o mar, e os discípulos dizem: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? O que é que isso significa? Significa que ele vai continuar em silêncio até a hora que ele decidir acalmar o vento e a tempestade. Porque a hora do milagre e do livramento não é determinada por nós, é determinada por Ele. A hora de agir ao nosso favor não é determinada por nós, é determinada por Ele. O relógio da providência de Deus não anda atrasado nem adiantado, ele chega na hora correta e age ao nosso favor. Aleluia. As águas não podem nos afogar, e nós devemos clamar a Ele quando estivermos sendo afogados, como Pedro. Mateus 14, 29 a 31, Pedro vai afundando e ele clama: Senhor, salva-me! E Jesus pega na sua mão e o levanta. O que é que isso indica? Quando eu e você estamos sendo afogados pelas tribulações da vida, clame a Ele, Ele estenderá a sua forte mão e nos levantará desse problema, dessa tribulação. Aleluia. No Salmo 145, versículo 14 diz: o Senhor sustenta aqueles que caem e levanta aqueles que estão caídos. Deus tem poder para sustentar os que estão cambaleando e ainda tem poder de levantar os que já caíram. Esse é o Deus que você serve. Por isso o salmista diz: se não fosse o Senhor. Salmo 32, verso 6 diz: no transbordar de muitas águas, essas águas não nos afogarão, porque o Senhor está conosco. Deus está do nosso lado. Versículos 7 e 8 do Salmo 124 diz assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O salmista está dizendo: armaram-me ciladas como a arapuca que prende o pássaro, mas Ele nos livrou. A armadilha se quebrou e nós fomos embora livres. Louvado seja o Senhor. Perceba, irmãos, aí que nesse versículo o que nos dá a entender é que o pássaro ainda entrou na arapuca, no laço, na armadilha, e depois a armadilha despedaçou e o pássaro foi embora. E não há nada mais triste para um caçador do que quando ele sente o gosto de pegar a presa, de ver a presa entrando dentro da arapuca, e quando ele vai tirar, a presa vai embora. O Deus que nos livra permite que nós entremos nas arapucas que são preparadas para nós, mas quando o inimigo está prestes a nos destruir, Deus quebra a arapuca e a gente vai embora livre, para deixar Satanás com raiva. Louvado seja o Senhor. Esse é o Deus que nós servimos, irmão. Deus permite que a gente até caia nas arapucas armadas, mas quando tudo parece incerto, quando tudo parece impossível, quando tudo parece complicado e estamos aprisionados, Deus entra com o milagre da libertação e nos livra. No capítulo 3 de Daniel, Deus permite que Sadraque, Mesaque e Abdenego caiam na armadilha de Nabucodonosor, a fornalha de fogo. Deus não podia livrar antes? Deus podia dizer: eu vou livrar vocês dessa fornalha, e livraria eles antes, mas Deus permitiu que eles entrassem no fogo, entrassem na arapuca, entrassem na armadilha. Para quê? Para mostrar que mesmo dentro da armadilha, Deus tem poder de livrar os seus servos. Aleluia. Quando Nabucodonosor joga os 3 meninos dentro do fogo e diz: pronto, agora é
camarote o fim desse jovem. E os estudiosos dizem que havia uma espécie de janela que dava para ver lá dentro do fogo, dentro da arapuca. E ele está assistindo, mas diz a Bíblia que quando ele está assistindo, ele fica assustado. Porque ele diz: eu coloquei 3 lá dentro. Não foi? E os seus companheiros dizem: sim, senhor, o senhor colocou 3. O que aconteceu? É porque eu estou vendo 4. E o 4º homem é semelhante ao Filho dos deuses. E o que é que isso significa? Dentro da fornalha, Deus estava presente livrando os seus servos. Então não reclame quando você estiver dentro da arapuca. Não é o fim. Deus tem poder de quebrar a arapuca e livrar você. Deus permitiu que Israel ficasse encurralado numa arapuca de Faraó. Êxodo 14:9 diz a Bíblia que eles fogem da presença de Faraó, e Faraó vem atrás deles com um poderoso exército. Eles estão diante do mar de Piairote, de fronte de Baal-Zefon. Atrás deles está vindo Faraó irado com o seu exército. Eles agora estão no meio, na arapuca. A estratégia certa: vamos matá-los, dizia Faraó. Eles estão encurralados, eles estão presos, eles caíram na arapuca. E o povo começa a reclamar e a murmurar. Moisés vai orar a Deus, e Deus diz para Moisés: por que você veio clamar a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Eu vou quebrar esta arapuca, Moisés. Eu vou quebrar esta armadilha, Moisés. Toca no mar e tu vai ver a armadilha se abrir. E diz a Bíblia que Moisés toca com a vara no mar. O mar se abre e o povo passa a pés enxutos, livres de Faraó. E Faraó ainda ficou de fora, tendo que assistir o povo de Deus ser liberto. E é interessante que a caça, quando ela é frustrada, o caçador sempre vê quando o pássaro vai embora. O pássaro podia ir embora a qualquer momento, mas na hora que o caçador chega, é que o pássaro vai embora. Porque por que Deus permite que o inimigo chegue tão perto da gente? Por que Deus permite que Satanás se aproxime tanto da gente? É porque Deus quer mostrar para Satanás a nossa liberdade diante dele. Você não nasceu para ser preso, você nasceu para ser livre. Deus é o Deus da libertação. Aleluia. Por isso não questione. Deus pode permitir você entrar na arapuca, mas não é o fim. Deus se revela dentro e fora da situação. O nosso Deus é conhecido como Deus que abriu caminhos no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Deus abre caminhos aonde é impossível ser abertos. Deus abre portas aonde está tudo trancado. Deus racha as águas e faz o povo passar. Deus tira a água da rocha. O nosso Deus é um Deus de livramentos. Salmo 34, versículo 19, muito conhecido. Muitas são as aflições dos justos, mas Deus o livra de todas. E o Salmo 91, verso 3 diz: Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus é um Deus de livramento. Nós vamos encerrar aqui no verso 8, quando diz: o nosso socorro está em nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O salmista encerra o salmo do jeito que ele começa. Por exemplo, ele começa o salmo dizendo: se não fosse o Senhor, nós teríamos morrido. E ele termina o salmo dizendo: o socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Por isso nós não morremos, porque o socorro vem dele. O Salmo 121, verso 1 diz: eleve os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Verso 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E o salmista destaca que ele fez os céus e a terra. Irmãos, o universo, eu já disse e vou repetir aqui, tem 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se nós voássemos a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós demoraríamos 92 bilhões de anos-luz para chegar do outro lado do universo. O Deus que nos livra criou este universo. Ele é maior do que este universo. Ele está sentado sobre esse universo. Ele tem poder para nos livrar também.
E o salmista está lembrando isso. Ele criou o céu e a terra. Em Jó 37 diz que ele chama os raios pelo nome, e os raios se curvam diante dele. Diz que ele ordena e as águas saem, e eles diz parem, e as águas congelam pelo sopro da boca dele. O nosso Deus que nos livra é um Deus de livramento. E o salmista encerra dizendo: o nosso socorro está em o nome do Senhor. Por que o nome? Porque o nome do Senhor é poderoso. Jesus ensinou: tudo que nós pedimos ao Pai no nome dele nos será feito. Tudo que nós orarmos usando o nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, ele pode fazer. O nome do Senhor é poderoso. Uns se curvam, se caem, diz o Salmo 20, mas nós nos levantamos e estamos de pé, porque o salmista diz: nós faremos menção do nome do Senhor dos exércitos. O nome do Senhor é poderoso. Então não adianta nós ficarmos preocupados. A receita está em Jeremias 33:3, quando a Bíblia diz: assim diz o Senhor, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Deus tem muita coisa para fazer em nós e através de nós ainda. As águas não vão nos afogar, o inimigo não vai nos destruir, porque Deus é um Deus de livramentos. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Glória a Deus. Santo Deus, nós te damos graças pela tua palavra, Senhor. Aplica ela ao nosso coração, nos dá certeza, Senhor, da tua presença guardando a nossa vida. Deus Santo e Justo, protege-nos de todo mal, guia-nos, Senhor, nas veredas da justiça. Protege a nossa vida, Pai. Abençoa a tua igreja, os teus servos que aqui falaram, onde fomos edificados pela palavra e que também louvaram, e o louvor penetrou no íntimo do nosso coração. Deus Altíssimo, abençoa a vida da tua igreja, protege a todos com as tuas asas onipotentes. Guia-nos em paz até a nossa casa, Senhor. Nos livra da tentação, fortalece-nos e seremos fortalecidos, Senhor, para a glória e louvor do seu nome. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo, desde agora e para sempre, porque tu és um Deus grande e poderoso. Em nome de Jesus nós te agradecemos.